Na verdade, eu vejo o anúncio do sínodo como uma luz. E para nós, da Pastoral da Juventude, ele representa muito, porque nós sempre acreditamos no protagonismo da juventude, nós sempre acreditamos que é das nossas mãos que brotam as transformações, que brotam as mudanças de realidade. Então, esse processo de escuta e de abertura da igreja, ele denota uma sensibilidade imensa, né? E o próprio Papa Francisco, que é uma figura muito próxima da gente, que é uma figura muito jovem, né? E faz com que a juventude se identifique. Então, essa sinodalidade, ela inspira realmente esse caminhar junto, é uma proposta que nos motivou a ser muito francos, a ser muito transparente, a expor os nossos anseios, a expor as problemáticas da juventude. E para mim é um ganho imenso, o processo em si, né? Ele é um ganho imenso para a juventude. Então, agora passadas algumas semanas desse encontro em Roma, e a gente tendo o ressoar do que foi discutido e aprovado no documento final, talvez o sentimento seja um pouco de desapontamento em relação ao todo. Eu falo, claro que é certo que não entraria tudo aquilo que foi colocado, tudo aquilo que foi apontado pela juventude durante mais de um ano, mas eu acredito que o documento ainda é morno, né? Diante de algumas expectativas que a gente colocou nele, né? Então nós esperávamos que fossem dadas respostas práticas e bem acertadas às problemáticas que dizem respeito à vida da juventude. Então a igreja, ela demonstrou e assumiu que não estava pronta para tocar em algumas temáticas. Então eu falo sobre a questão da sexualidade, eu falo sobre a questão da juventude LGBT e a participação feminina, que foi, e para mim ainda é muito mais forte, principalmente pela movimentação que aconteceu durante o próprio sínodo, durante esse mês. Que as mulheres pediam direito a voto durante o sínodo e o retorno que alguns bispos deram foi muito fechado, foi uma postura muito fechada pela movimentação delas e pelo pedido das mulheres durante o sínodo. Então eu vejo que isso é só reflexo do que as mulheres enfrentam hoje no âmbito eclesial. Então assim, eu sinto, existe uma presença massiva das mulheres, tanto nas congregações religiosas, nas lideranças pastorais, nas comunidades, nas paróquias. E mesmo assim, em diversos espaços, nós ainda somos silenciadas, nós somos colocadas como auxiliares, como pessoas de classe subalterna. E nós somos impedidas de ocupar os espaços que são nossos por direito. E as instâncias de decisão também são ainda muito distantes das mulheres. Cristo, ele se revela primeiramente uma mulher, se revela Maria Madalena e pede que ela anuncie aos demais sobre a ressurreição. E são as mulheres que o buscam no primeiro dia da semana e encontram um túmulo vazio. E aí elas são direcionadas a se dirigirem para Galileia. Então as Galileias, elas dizem muito, pessoalmente para a Pastoral da Juventude, que é o lugar da nossa ação pastoral, que é o lugar onde nós devemos ser direcionados também. Então, se a igreja que inspira esse movimento de encontro com os empobrecidos e com as empobrecidas, que inspira essa comunhão fraterna, ela não consegue abrir esse espaço, ela não consegue contar com a voz das mulheres num processo como esse, é muito contraditório, né? A gente levar essa mensagem e a gente não seguir piamente o que a gente deveria, né? Então, as mulheres do mundo inteiro, elas clamam respostas, as mulheres que buscam por igualdade de direito, as mulheres que são silenciadas, as mulheres que enfrentam diariamente o machismo que é velado e que é exposto dentro dos espaços eclesiais, dentro da igreja, elas precisam dessa resposta, elas precisam de uma atitude prática, nós precisamos de uma atitude prática. E aí, se essa resposta vai se dar pela ordenação feminina, que é uma pauta que tem chegado e que também para o Sínodo da Amazônia vai estar em pauta, porque é um clamor, né, das comunidades, ou se ela vai se dar através de outro posicionamento, mas que seja um posicionamento efetivo da igreja, aí a gente precisa primeiro abrir para que as mulheres possam falar, sem intermediários, né? sem outras vozes, mas que elas possam participar e que elas possam falar, que nós possamos falar. Então, infelizmente ainda é um pouco, parece distante para a gente, mas o Sínodo da Amazônia, ele deixa algumas trilhas de que é um momento de esperança também, para que a gente, tanto em relação a isso, mas em relação à própria juventude amazônica, né? Então, os clamores que a gente já tem, que a gente já teve no Sínodo da Juventude, mais uma vez eles possam ser colocados. Então, além de olhar para a riqueza desse bioma, a gente olhar para os povos,
A gente olhar para a contribuição que os povos têm para a vida do planeta. Então, os ribeirinhos, os pescadores, as mulheres indígenas, os homens indígenas, as comunidades de todos os espaços, de todos os cantos da Amazônia e as juventudes da zona rural, da zona urbana. Então, o que é que nós ainda temos a dizer, né? O que é que ainda a igreja pode ser inspirada a promover mudanças diante dessas escutas, diante desse momento de partilha. Então, assim, algumas experiências, elas dizem muito ainda pra gente. Então, a experiência, por exemplo, das mulheres indígenas, que tem quebrado paradigmas, que tem sido sinal de resistência, e também outras vivências, né? Elas trazem uma perspectiva de construção, uma construção de novos caminhos de evangelização. Então, a igreja que se busca refletir como que ela tem atuado, como que ela tem incidido, né? Especialmente nesse espaço. Então, ela precisa refletir quais caminhos que a gente tem que traçar até então. Então, a juventude, ela tem um papel muito importante, né? E as mulheres, elas podem mais uma vez levantar esse debate dessas temáticas que nos atingem. O Evangelho de Jesus, ele exige da gente, sabe? Ele exige uma atitude jovem, uma atitude ousada, uma atitude comprometida na defesa da vida e da justiça. Então, a gente não pode ter medo, a igreja não pode ter medo de deixar claro a opção pelos mais empobrecidos, pelas empobrecidas, pelos excluídos, pelas excluídas. Então, eu acredito que é possível sim que a gente possa promover mudanças das estruturas e que a gente possa efetivamente construir uma igreja autêntica e comprometida.